Cada vez mais as pessoas estão reduzindo o consumo e tem até aquelas que estão deixando de comer carne. Mas como saciar o paladar? Como abater aquela vontade de comer um bife ou um hambúrguer, por exemplo? A resposta pode estar nas plantas e muita gente já descobriu essa saída, viu? Interessante, né? Pois é, e é por isso, né, que o consumo dos alimentos à base de planta, mas com sabor semelhante ao da carne, atrai cada vez mais consumidores. Um dos exemplos é a Sem Foods, uma startup brasileira que viu a demanda crescer 295% apenas no primeiro trimestre de 2021. E é com Paulo Ibre, o CEO e fundador da Sem Foods, que a gente conversa agora. Boa tarde, Paulo. Seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais. Boa tarde, Amanda. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Paulo. Eu queria que você começasse contando para a gente como é que se consegue dar textura e sabor de carne a um alimento à base de planta. Que tipo de ingredientes vocês usam? Dá para enganar o paladar, por exemplo? Olá, Marcelo. Boa tarde. Ótima pergunta. A gente trabalha com uma mistura de ingredientes. Primeiramente, a fonte de proteína, que é o mais importante. Nós, como Sem Foods, utilizamos a proteína de ervilha amarela, que a gente fala, uma proteína que a gente traz da Europa, uma matéria-prima que não existe em território brasileiro, diferente de outras empresas do segmento de carne de plantas, que a gente chama. A gente decidiu, pelo nosso perfil de saudabilidade, não trabalhar com proteína de soja. Então, a base de todos os nossos produtos que imitam a carne, né, a carne de plantas, é feito da proteína de ervilha amarela. Em seguida, nós utilizamos um blend de aromas. Nós trabalhamos em parceria com multinacionais fornecedoras de aromas para trazer essa sensação de sabor da carne animal, seja frango, seja a carne vermelha mesmo. Trabalhamos com algumas fontes de gordura e alguns ingredientes que nos ajudam a dar a sensação de fibra no alimento, que a gente chama de mordida da carne, para que você sinta a textura e não fique simplesmente um produto pastoso. E tudo isso a gente trabalha muito e com muita tecnologia e investe muito no setor para trazer fontes e ingredientes que sejam o mais natural e o mais saudáveis possível para os nossos consumidores. Ô Paulo, e as pessoas que deixam de comer carne, né, elas em geral buscam uma alimentação mais saudável e acreditam que o consumo de proteína animal ele seja prejudicial até. Os alimentos à base de plantas, eles atendem a esses princípios, a esse público, né, que está buscando aí o público vegano, o público vegetariano. Quais são as vantagens desses alimentos? Perfeito, ótima pergunta. Existem 3 públicos hoje que consomem muito esse tipo de alimento. A gente tem os veganos e os vegetarianos, como você citou, e a gente tem também um público gigante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que a gente chama de flexitariano. O vegano é aquele que não consome nada de origem animal, o vegetariano ele pode consumir alguns produtos de origem animal, seja ovo, leite, dependendo do tipo de vegetarianismo que a pessoa leva, e o flexitariano, que hoje é a maior público dessa categoria de produtos de carnes à base de plantas, é aquele que não cortou os produtos de origem animal, não cortou a proteína animal como um todo, mas vem encontrando um equilíbrio na sua vida, reduzindo o consumo desse tipo de proteína e trocando para proteína vegetal, buscando principalmente fatores de saudabilidade. Então, quando a gente fala de público, mais de 80% do público, tanto Brasil como América Latina, que consome esse tipo de produto, é o público que a gente chama de flexitariano, buscando, assim como você citou, benefícios à saúde. Quando a gente reduz a proteína animal dentro da nossa alimentação, a gente tem inúmeros benefícios para a nossa saúde, sendo eles uma queda brusca no risco de doenças cardiovasculares, risco de diabetes, aumento de peso, colesterol alto, e trocando isso por proteínas vegetais, a gente acaba tendo uma fonte também de proteínas, porém de forma muito mais saudável. E a gente fala que ainda como bônus, a gente traz também uma saudabilidade para o nosso planeta, a partir do momento em que a cadeia produtiva da carne vegetal consome muito menos gás carbônico, água e terra, obviamente, do que a carne animal.
Então, acaba trazendo benefícios para as pessoas e para o nosso planeta em termos de sustentabilidade. Ô Paulo, esses alimentos à base de plantas, mas com textura e sabor semelhantes aos da carne, geralmente são chamados de ultraprocessados. Eu estou te perguntando isso porque os nutricionistas e nutrólogos costumam criticar muito os ultraprocessados, principalmente por causa dos condimentos que eles usam, né? Além da quantidade de sódio, das gorduras e dos açúcares que são usados para dar sabor e também para conservar, não é? Como defender, por exemplo, as carnes à base de planta, né, e atender a essa demanda, a esse grau de exigência desses profissionais de saúde? Perfeito, excelente pergunta. Quando a gente para pensar, obviamente que o produto, uma carne vegetal, ela precisa ser processada em equipamentos industriais para que chegue ao consumidor com sabor e textura de carne a partir de ingredientes vegetais. O que muitos críticos às vezes não param para pensar é o quanto a proteína animal acaba também sendo ultraprocessada ao longo do seu processo, que pode partir desde o tipo de ração que o animal consome durante o seu período pré-abate, até o processo em que o animal vai passar para que ele chegue à mesa dos consumidores. Então, às vezes a gente pensa que a carne animal está saindo da natureza e indo para a mesa dos consumidores, mas existe uma grande cadeia produtiva aí nesse meio desse processo. Quando a gente fala de proteína vegetal, nós como Sem Foods buscamos sempre as melhores alternativas em termos de saudabilidade. Então, em termos de aromatização, quando a gente vai falar, por exemplo, do nosso hambúrguer que substitui a carne bovina, os aromas são 100% naturais, a gente não trabalha com ingredientes artificiais. A simulação do sanguinho da carne, né, quando você morde um hambúrguer, que você teria a suculência de uma carne de origem animal, a gente simula isso através de extrato concentrado de beterraba, então outro ingrediente de fonte totalmente natural. Obviamente que existe algumas barreiras tecnológicas ainda para que o setor consiga reduzir alguns outros ingredientes dentro da sua formulação. No caso, nossos produtos não têm açúcar, mas a gente precisa de um teor de sódio para trazer justamente esse sabor de carne a uma proteína vegetal. Mas conforme o segmento ele evolui não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente começa a ter acesso a outras tecnologias e não tenha dúvida que no médio e longo prazo a gente vai conseguir tabelas nutricionais muito melhores ainda do que a gente já tem hoje e, obviamente, trazendo ainda mais benefícios versus a proteína animal. Eu quero insistir um pouquinho nesse assunto, porque há alguns anos começou-se uma discussão muito grande sobre os corantes usados nos produtos alimentícios aqui no Brasil. E, na época, pegou-se um amarelo crepúsculo, por exemplo, para Cristo, como um dos grandes causadores de vários problemas de saúde, né? No caso de vocês, além da beterraba, vocês usam outro tipo de corante, né? Corante vindo de algumas plantas, por exemplo. Com relação ao sódio, é possível diminuir a quantidade de sódio? E os conservantes que vocês usam são todos naturais mesmo e sem contraindicação? Porque também a gente tem produtos naturais contraindicados para a saúde, né? Com certeza, é uma excelente pergunta. Vou responder então, primeiro a parte dos corantes. A Sem Foods, ela trabalha de duas formas. Ou o produto não tem nenhum tipo de corante, esse é o caso, por exemplo, do nosso mini empanado ou do crispy chicken, que são os hambúrgueres que imitam, os produtos que imitam a proteína de frango, e no caso, por exemplo, do nosso ketchup, a gente trabalha também com condimentos. Ou a gente trabalha com corantes 100% naturais. Citando aqui alguns exemplos, a gente tem no nosso portfólio, por exemplo, uma mostarda, né? Como você falou do corante amarelo, a mostarda ela é colorida, no nosso caso, com cúrcuma, que é um pó provindo 100% de fontes naturais. Nós temos, por exemplo, uma maionese vegana feita também de ervilha, que é apimentada e ela tem uma cor levemente alaranjada para passar essa sensação para o consumidor. Nós utilizamos o extrato 100% natural de urucum, também proveniente de uma planta.
No caso da nossa maionese de abacate, que é um produto levemente verde, justamente para trazer mais essa sensação de abacate para os nossos consumidores, nós utilizamos extrato 100% natural de clorofila, então também proveniente de fontes 100% naturais. Por isso a gente sempre indica, e é excelente a pergunta, que os consumidores cada vez mais busquem informação sobre os produtos que eles estão consumindo, busquem ler rótulos, busquem ver de onde está vindo determinado ingrediente, para não se deparar exatamente com essa questão que você falou, achar que está consumindo um produto mais saudável ou mais natural, e na verdade quando você vai ler os ingredientes a história não é bem assim. Respondendo à segunda pergunta sobre o sódio, é possível sim reduzir o sódio. A indústria já está trabalhando em novas tecnologias para que isso aconteça. Nós, como Sem Foods, estamos trabalhando muito forte nessa vertente. Nós já temos uma solução para cair drasticamente o sódio dos nossos produtos e a ideia é que agora, no segundo semestre, a gente já consiga colocar no mercado uma nova versão dos nossos produtos, que a gente vai chamar de versão 2.0, em que ele traz os mesmos aspectos de sabor, os mesmos aspectos de textura, mas uma redução de sódio de 30% a 40%. Tá certo, Paulo Ibre falando aí dessa tendência de consumo no Brasil e no mundo, né, dessas carnes vegetais, participando ao vivo aqui com a gente, ele que é CEO e fundador da Sem Foods. Paulo, obrigada, tá, por participar mais uma vez aqui do AgroMais, obrigada pelas informações e parabéns aí pelo trabalho, sucesso. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, boa tarde, obrigado pelas perguntas.